E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora, podcast de hoje. A gente começa até, né? Mas antes de começar, a gente começa a separar, obviamente, as notícias que a gente vai passar hoje, né? E só tem uma notícia possível para ser falada hoje. Mas a gente começa a separar as reportagens, os artigos, né? O que a gente vai focar. Que, pô, a vontade de falar um monte de coisa, de abrir o podcast aqui, esperneando, esbravejando, mandando todo mundo pra casa do chapéu, né? Então, assim, se você veio aqui na esperança, na expectativa de me ver alterado, você não vai me ver alterado hoje. Eu acho que o que aconteceu ontem foi uma. Tudo que eu já vinha falando do trabalho do Dorival e mascarado por alguns resultados, tudo que eu vinha falando se concretizou ontem. Né? O jogo contra a Argentina foi a personificação de tudo que eu venho falando do trabalho do Dorival. Trabalho péssimo, um time mal treinado, um time que não tem treinador, né? É uma bagunça esse time. E o Brasil foi pegando adversários fraquíssimos. Eu sempre falei aqui, e muitas vezes, né, algumas pessoas não me xingavam, mas falavam assim, pô, a Colômbia não é tão ruim assim, né, do jeito que você fala. Não, gente, não tô falando que a Colômbia é ruim, mas se a Colômbia fosse melhor, eles amassavam a gente. Né, e tantos outros adversários que a gente pegou nas eliminatórias da Copa do Mundo. Só que quando você pega uma seleção que joga um futebol de altíssimo nível, como é a seleção argentina, a gente é amassado. Né? A gente foi amassado. Foi assim, foi cara, assim, foi um amasso. Mas assim, não é que foi um amasso em 10 minutos de jogo, em 15 minutos de jogo, em 20 minutos. Foi um amasso o jogo inteiro. A seleção brasileira ontem, na Argentina, cara, assim, foi um amasso o jogo inteiro. Nós fomos amassados e eu assisti o jogo inteiro. Eu assisti o jogo inteiro e não incrédulo, não indignado. Eu assisti o jogo inteiro vendo que, assim, cara, existe uma diferença muito grande. E eu ficava olhando, cara, e a partida acontecendo e eu ficava fazendo o cara a cara, né? O face to face e comparando os jogadores. Cara, o que que o Talhafico ganha de algum jogador da seleção brasileira? Tá aí, por exemplo, aí na tela, né? O Almada. Aí tem o Julian Álvares. Depou. Pra pensar. Otamendi, né? O Dibu Martins. O que esses caras ganham de algum jogador da seleção? Eles são equivalentes. Não tô falando que eles são ruins, gente. Tô falando assim. Eles são equivalentes. Eles são melhores que algum jogador da seleção brasileira. Só que esses caras jogando junto é uma máquina. Isso é um negócio que parecia que a gente estava vendo um time de profissionais jogando contra um time de amadores. E aí a gente pode culpar os jogadores, verdade. A gente deve culpar os jogadores, porque a postura ela foi. E eu não vou entrar nem aqui na discussão do que falou o Rafinha. Cara, gente, isso aí é besteira, mano. Isso aí é besteira. O pessoal que fica se prendendo ao que o Rafinha falou, isso aí é besteira. Tá procurando alguma coisa, alguma justificativa para algo que tá escancarado há muito tempo. O que o Rafinha falou foi o de menos. É igual o lance do Felipe Melo lá. Que ele foi pro Palmeiras. Se tiver que dar tapa na cara de Uruguai, isso pegou mal. Aí eu lembro que o Palmeiras foi jogar uma vez contra o Penharol lá. Os uruguaios do Penharol ficaram maluquinhos, né? Queriam ir pra porrada com ele, queria dar tapa na cara dele. Falei, gente, isso aqui é futebol. Vocês não sabem jogar na provocação, vocês voltam pra casa. Vai jogar outra coisa, né? Vai jogar, todo respeito, mas vai jogar tênis, vai jogar badminton. Isso aqui é futebol. E futebol se responde em campo. E a Argentina fez isso. É legítimo. Aí eu vejo muita gente. Aí, Rafinha, você que faz parte do futebol. Eu acho que faz parte do folclore. Hein? Pessoal criticando o Romário. Gente, como eu falei, isso aí é ficar procurando coisa justificativa aonde tá escancarado. Vamos falar do que tá aí. Mano. Vamos falar do que tá estampado. Tem um outdoor.
do que tá errado na seleção brasileira. E nesse primeiro momento, obviamente tem muita coisa errada. Não tô só falando aqui. A questão não é só falar do Dorival Júnior, trabalho do Dorival Júnior. É um trabalho péssimo. Existem uma série de outras questões, né? Enfim, de toda a estrutura de funcionamento da CBF. E que, cara, antes o presidente Edinaldo tava aí brigando pela sua reeleição e tudo mais. Por isso que eu falei, antes a gente até entendia a falta de energia da CBF em se mexer, porque estava num processo político. A gente entendia. Não quer dizer que eu concordava, que eu concordasse. Eu entendia. Pô, é um processo político, né? Então, assim, vamos mexer o menos possível, vamos deixar do jeito que tá. Mas agora, cara, agora as coisas estão definidas. Assim, o que aconteceu foi, cara, assim, foi um... Pô, eu não consigo nem descrever numa palavra sem ir pro baixo calão. Sem ir pro baixo calão, mas voltando, assim, a gente tem que culpar os jogadores, a gente deve culpar os jogadores. Por exemplo, a partida que o Joelinton fez foi uma partida tenebrosa. Não é possível que um cara de Premier League jogue uma partida que ele fez. Uma partida amadora. O Wesley, pra mim, eu não conseguia mais ver a cara do Wesley. E a bola, o tempo inteiro passando por ele. E ele queimando a bola o tempo inteiro, errando passe. Então, assim, são coisas que a gente tem que cobrar os jogadores, porque, cara, se você tá nervoso, se você não tá preparado, se você não tem condições, eu acho que tem que ter um pouquinho de hombridade, de lucidez pra falar, gente, eu não tô pronto pra esse jogo. Eu não tenho condições de jogar uma partida na casa dos caras, mais de 80 mil pessoas, eu não tenho condições psicológicas pra isso. Mas se o jogador tá mal, cabe ao treinador ver e fazer as trocas. Eu não sei se o cara do banco de reservas tá melhor. Eu só sei que eu tenho que tentar. O jogador tem que ter a cobrança, tem que ter Quem quer cobrar o Rafinha? Cobra o Rafinha. Como eu falei, eu acho que a questão do Rafinha é o de menos. Já vai dar porrada neles. E qual que o cara, assim, é folclórico. O que ele falou, ele não vai sair dando soco em ninguém. Né? Quem acha que ele vai entrar em campo e sair dando soco em todo mundo, pô, é um ignorante, cara. É um ignorante. Pra eu não usar outra palavra, mas é um ignorante, pô. É um cara que não sabe nada da vida. Pelo amor de Deus, né? Isso aí, cara, é coisa pequena. E os argentinos jogaram pra responder, cara. É aí que tá. Assim, pra quem quer criticar, que tá procurando alguma coisa, a resposta foi dada pelos argentinos, eles responderam, provocaram, né? Saíram batendo boca, trombada de lá, trombada de cá, empurra, empurra. Depois do jogo falaram um monte de coisa também, e tem que falar mesmo. E tem que ser falar, e tem que tirar sarro mesmo, porque quando a gente tava melhor que eles, aí ficava aquela coisa, vamos respeitar os adversários. É um adversário histórico. E eu me lembro que eu sempre falava, gente, você tem a chance de humilhar o seu adversário? Uma goleada. Porque teve um período, na era Tite, por exemplo, tivemos embate, se eu não me engano, com a Argentina, em que a gente foi muito superior e teve chance de fazer 4, 5 gols. Mas ficava naquela economia, é o Messi, ele é meu amigo. E eu me lembro, cara, assim, me lembro que eu falava, que eu falei isso. Falei, cara, você tem a chance de humilhar os caras, você tem que ir lá e você tem que humilhar. Para os caras nunca mais pensar em jogar bola. Aí ficava, não, 2-0 tá bom. Acho que teve uma partida que foi 3-0. Eu não lembro quando foi. 3-0 tá bom, não precisa de mais. E eu lembro que teve chance, tava amassando, e tome, e não. E os caras não há preguiça de ir pra cima, de fazer mais gol. A resposta tá aí, os caras não tem dó, velho. Os caras não tem. E assim, o 4-1 ficou baratíssimo. Ficou baratíssimo. Foi um jogo a lá 7-1 da Alemanha. Foi um jogo a lá 7-1 da Alemanha. Que a seleção brasileira não via a cor da bola. E olha que assim, os argentinos estavam marcando, assim, eles estavam numa pegada de que assim, estavam com a vontade de meter um 7-1. Eles estavam com a vontade de meter um 7-1. Mas circunstâncias do jogo, né? Foram acontecendo, situações e a goleada histórica que já aconteceu não foi ainda maior, né?
o vexame não for um vexame ainda maior. Mas enfim, voltando à questão treinador, eu acho que assim, era uma coisa que não tinha nem que ser debatida, não tinha nem que ser pensada. Ah, quem que vai ser? Não me interessa, não me interessa. Eu acho que assim, a questão com o Dorival, sabe o que mais me pega com o Dorival? É porque assim, a gente está falando, desde o começo, quando ele chega, ele fala de renovação. Ah, vamos renovar, vamos renovar. Aí começa a primeira. Eu vou fazer toda a linha cronológica das coisas que eu vinha falando há muito tempo e que me incomodavam. Renovação. Foi a primeira coisa que ele falou. Uma das primeiras coisas que ele falou. Vamos buscar a renovação. E aí, primeira convocação, mais do mesmo. Segunda convocação, mais. E eu indignado, pô. Ele está falando em renovação, nós estamos convocando os mesmos jogadores. E ele não coloca jogadores diferentes em campo. Vai colocar os caras faltando 5 minutos pro jogo acabar. E aí, eu incomodado. Eu falando. Aí, mudei como aquilo já. Sabe, você já começa a ficar com ranço daquilo lá. E você fala assim, pô, eu preciso parar de falar disso. Porque senão, quem vai passar mal sou eu. Eu vou parar de falar das convocações do Dorival, porque senão eu vou passar mal. Porque eu já vi que eu não tenho nada contra um jogador ou outro, né? Eu sempre falo isso aqui. Os que estão lá são os melhores, isso é indiscutível. Agora, o que me pegava é você falar de renovação e você ter jogadores que já passaram pela seleção, já viveram um ciclo de Copa do Mundo, não entregaram nada, e o cara insistir nesses caras. Os caras que tiveram a chance de. Alguns tiveram mais de um ciclo de Copa, hein? Porque o Tite ficou mais de um ciclo, né? Teve um ciclo inteiro completo e o outro que ele pegou parcialmente. E tem jogadores que estão lá desde o começo. Pegaram 2 ciclos, não entregaram nada, né? Não chamaram o protagonismo. Não entregaram nada é muito forte, mas não chamaram o protagonismo na hora que se exigiu o protagonismo. Por isso que eu falo assim: quem teve a chance de ser protagonista e não conseguiu, cara. Renovação. É renovação. E aquilo me incomodava. Foi, cara, quer saber? É os melhores que estão lá. O cara quer trabalhar com eles, então que assim seja. Eu vou focar em outras coisas. E aí, eu comecei a focar em outras coisas. E aí, foi quando eu comecei a falar: gente, essa seleção brasileira, ela é uma bagunça. Ela é uma bagunça. Toda vez que um time ataca a seleção brasileira, eu fico olhando. E nesse jogo da Argentina ficou muito escancarado. Talvez você que esteja ouvindo, você não tenha percebido. Né? No jogo contra a Colômbia, por exemplo, para mim foi uma catástrofe. O que eu via defensivamente a seleção brasileira é uma catástrofe. E a cereja do bolo foi esse jogo contra a Argentina. Aí você vai me falar, pô, mas o Dorival não tem tempo de trabalhar. Nenhum treinador tem. Mas tem treinadores e treinadores. Tem treinadores que pegam os jogadores, fazem jogar na posição, procura a melhor forma de trabalhar com os caras para que os caras trabalhem bem defensivamente e ofensivamente. Se você não é capaz de fazer isso, cara, infelizmente você não está preparado para ser um treinador de seleção. Onde você tem pouquíssimos dias, você tem que fazer a sua escolha de jogadores de jogadores convocados, não baseado no que eles entregam nos clubes, não, baseados naquilo que eles podem fazer na seleção, com o tempo que eu tenho para conversar e para treinar, eu tô pensando o jogo nesse esquema tático, porque esse é o esquema tático que eu acho que vai ser vencedor. Então, infelizmente, eu não posso convocar esse cara, apesar dele ser o melhor, porque não vai entrar, não vai encaixar. Eu preciso convocar um outro que talvez as pessoas não vejam tão bom, mas ele vai entregar o que eu preciso. Esse é o trabalho do selecionador, do treinador da seleção brasileira. E aí, cara, o Dorival, coletivo, jogo após jogo, coletivo após jogo, coletivo, estamos evoluindo. É um processo. Estamos evoluindo. E eu sempre assim, cara, nós estamos evoluindo no quê, Dorival? No que? No resultado? Não. Nas atuações? Não. No que nós estamos... No protagonismo? Não. No que nós estamos... E aí, jogo após jogo. Mais um jogo. Nós estamos evoluindo. Estamos evoluindo no que, Dorival? Até que chega um ponto em que você chega à conclusão que o treinador... Tem treinador que tem que passar o pano. Ele tem que blindar o elenco. Ele tem que falar que a coisa tá bonita, porque é um jogo político também. Ele tem que vender uma imagem de que as coisas estão bem, de que elas estão andando certo, mas uma coisa
é você querer enganar o torcedor. Outra coisa é você taxar o torcedor de otário. E era o que o Dorival estava fazendo. No começo, ele estava tentando enganar o torcedor, tá tentando ludibriar. Depois, ele começou a desrespeitar o torcedor. Ele começou a tratar o torcedor como um otário. Vocês estão vendo tudo errado, mas nós estamos evoluindo, seu otário. Só você que não tá vendo, seu imbecil. É tipo isso que ele tava falando. O seu burro. Nós estamos evoluindo. Era tipo isso. Só que quando você começa a ver que aquilo se torna um padrão e que a evolução dentro de campo não acontece, você chega à conclusão de que o cara, ele não estava tratando o torcedor como otário. Aí antes que alguém fale que eu falei que o Dorival chamou o torcedor de otário, né? Eu não terminei meu raciocínio. Depois de um tempo, um certo período, eu fiquei com essa sensação, pô, ele tá taxando o torcedor de otário. Tá chamando o torcedor de burro, de imbecil, ignorante, não tá vendo o que tá acontecendo. Depois de um tempo, esse último jogo contra a Colômbia, onde ele falou sobre evolução mais uma vez, de progresso, eu não lembro qual o termo que ele usou, progresso, evolução, alguma coisa assim, para sinalizar uma coisa positiva, eu cheguei à conclusão de que, assim, o Dorival, ele está vendo uma miragem. Ele não acha que o torcedor é otário, que o torcedor é burro, ignorante. Ele está vendo uma miragem. O Dorival estava vendo uma miragem. E ele estava acreditando nessa miragem. E ele ainda acredita nessa miragem. Após esse jogo contra a Argentina, aí ele fez um discurso mais voltado para a realidade. Mas até então, ele estava vendo uma miragem. Sabe o que é uma miragem? Né? Não sei se você já viu nos desenhos, o personagem vai lá, olha para o deserto, né? Cheio de areia, e aí de repente ele vê uma miragem. Ele vê um oásis com coqueiros, árvores vistosas e uma água cristalina, né? Uma água doce, cristalina, onde ele vai poder esbaldar e matar a sede dele, né? A sua visão, os seus sentidos, em virtude do calor e da falta de água, ficam comprometidos e o cara vê uma miragem. Era o que o Dorival estava vendo. Ele estava vendo uma miragem, uma seleção que estava evoluindo, estava em franca evolução, em franca ascensão, e o baque está aí. Quando você começa a ver uma miragem, quando você deixa de enxergar os fatos como eles estão acontecendo, você não trabalha para solucionar os problemas. Esse é um grande problema dos treinadores. E várias vezes eu cito aqui no futebol brasileiro. Quando você vê uma miragem, você acha que está tudo bem, mas você não vê os problemas. Você não vê onde você tem que atacar. Você não vê onde você tem que arrumar. Você não vê onde você tem que consertar. E é isso que está acontecendo com o Dorival. Ele está vendo uma grande miragem. É um grande palco da Broadway pro Dorival. É tudo muito lúdico. Tudo muito lúdico. Tudo que está acontecendo. Pô, tomamos um gol ali, mas, cara, normal, né? Coisa de jogo. Pô, os caras atacando, a Colômbia amassou a gente no primeiro tempo. Ah, normal, é coisa de jogo. Ele não percebeu ali que era um problema do trabalho dele. Era uma falha gravíssima. E não só esses dois jogos para mim, eu tô falando, mas isso já desde o início do trabalho. Talvez os dois melhores jogos do Dorival tenham sido os amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Mas fora isso, assim, toda a trajetória, para mim, foi uma trajetória muito fraca. Muito fraca. Fraquíssima, aliás. Fraquíssima. E o que foi me incomodando é o que eu falei. Assim, ao longo do tempo, a gente não via renovação, uma coisa que ele falou desde o começo. E aí depois a gente começou a ver que ele foi falando coisas que não faziam sentido nenhum. Aí que eu falei, são fases. A primeira fase você pensa, pô, ele tá, né, blindando o jogador, ele tá tentando, né, deixar o torcedor mais tranquilo, para o torcedor não ficar tão indignado, o torcedor ficar tão incomodado. A segunda fase, aí você começa a achar, pô, ele tá taxando a gente de trouxa, né? Ele tá taxando a gente de otário. A terceira fase, você chega, cara, ele está vendo uma miragem. Ele acredita no que ele está falando. Não é uma coisa que ele tá falando para enganar o torcedor. É uma coisa que ele tá vendo, ele tá acreditando naquilo. E esse eu acho que é a fase mais grave. Quando você acredita naquilo. Porque, como eu falei, você não trabalha para resolver os problemas quando você acredita. Uma coisa assim, você tá vendo a coisa errada, né, na sua casa, na sua vida, tem alguma coisa errada. Você sabe que tá errado. E aí você, poxa,
eu sei que tá errado, eu vou trabalhar para arrumar. Sei lá, tem um vazamento na sua casa, tem uma infiltração, tá? Vamos pegar uma situação que pode ocorrer sendo cotidiano de qualquer um. Tem uma infiltração, pô, tem um problema ali, eu tô vendo que tem um problema. Mas quando vem a visita em casa, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr alguma coisa na frente, vou pôr o sofá na frente, vou pôr uma cortina na frente pra, né? Pô, como é que tá a casa aí? Tá tudo bem, pô, tá tudo bem. Mas você sabe que tá errado ali, você vai arrumar. Você sabe que tá errado, vai arrumar. Aí primeiro você, né, tenta vender uma imagem que tá tudo bem, não, tá tudo bem. O duro é quando você começa a acreditar que tá tudo bem. Tá infiltração, a parede tá descascando inteirinha, tá ficando cheia de mofo. E você tá, não, tá tudo bem, isso aí não é nada. Isso aí não é, a conta de água aumentando o valor e você, não, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Aí a parede começa a comprometer toda a parede, né? Começa a comprometer a parede dos vizinhos. E aí a hora cara, a miragem que você estava vendo começa a comprometer. Porque aí já não tá mais só comprometendo a sua casa, tá comprometendo a casa do vizinho também. E o problema vai só aumentar. O problema vai só aumentar. Esse é o grande problema quando você vê uma miragem. Porque o negócio está escancarado na sua cara, mas você não quer enxergar. Para você tá tudo bem. A evolução continua. O trabalho está em franca ascensão. Por isso que agora eu chego aqui e falo assim, eu sou totalmente contra dizer que um treinador é ruim, que o outro não serve, que o outro tem que ser demitido. Mas tem momentos que eu falo assim, cara, chega um certo ponto, em dadas situações, onde eu tenho que chegar e tenho que falar, cara, esse treinador infelizmente não dá mais. Quando, por exemplo, tá com uma briga rola aquele boato e claramente dentro de campo você vê que já não tem mais o respeito dos atletas. Como aconteceu, por exemplo, com o Sampaoli, por exemplo. Sampaoli no Flamengo. O Paulo Souza no Flamengo. O Tite no Flamengo também. Você vê claramente que já não tem mais uma sinergia do treinador com os jogadores. E aí é aquela hora que você olha e fala, cara, não dá mais. Infelizmente. Não dá mais. Porque os caras precisam jogar junto. Ou quando o treinador começa a ver uma miragem. Ele começa a se iludir, se enganar, achando que as coisas estão tudo bem. E você não vê evolução. E você vê, cara, o trabalho está evoluindo. O trabalho está evoluindo. Ele está vendendo uma imagem que está tudo bem. Que é uma coisa que aconteceu com o Eduardo Cudê no Internacional. Pô, discurso aqui, discurso ali. Não, pô, veja bem. E você vê o trabalho evoluindo. Evoluindo. Progressivamente. Você fala, não dá mais, cara. Infelizmente, você tinha um cara que fazia o time jogar razoavelmente bem. O trabalho vai se degradando. E o treinador vendendo uma imagem de que tá tudo bem, de que tá tudo positivo, ele tá acreditando que tá tudo bem, então. Então tá tudo errado. Então esse cara tem que sair. Né? Como aconteceu com o Fernando Diniz, por exemplo, no São Paulo. Eu me lembro, não, veja bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É uma evolução. Eu não sei se era a evolução que ele falava, mas ele passava uma imagem que estamos trabalhando, não, estamos jogando. E você vendo, cara, cada vez pior. Você fala, não dá. O cara tá vendo uma situação que não tá acontecendo. E é o que acontece com o Dorival hoje na seleção. Ele está vendo uma situação que não está acontecendo. E agora, desculpa, Dorival, se você começou a ver agora, infelizmente, agora é tarde. Não, eu acho que assim, você teve o seu trabalho, você teve o seu ciclo. E você teve a sua oportunidade de ver as coisas que estavam certas e erradas e de trabalhar em cima das coisas certas e de corrigir o que estava errado. Agora, um recomeço, você me desculpe, né? Um recomeço agora, assim, se você chegar, não foi isso que ele falou, mas se de repente ele chega para dar uma coisa, tipo, cara, agora sim eu vi tudo que estava errado. Agora você me desculpa, agora o teu ciclo já foi. Quem que vai vir? Não me interessa quem vai vir. Não me interessa quem vai vir. Pode pegar um treinador do Souza, o treinador do Souza, aquele time do dinossaurinho, né? Pode pegar um treinador, todo respeito, aqui eu não tô sendo, não tô aqui usando de irônico para falar que o treinador é ruim. Eu tô falando assim, tô falando do Souza porque é um time de menor expressão, de mais baixo orçamento. Pode pegar o treinador do Souza, não me interessa.
Não me interessa quem vai ser o treinador da seleção. Só não pode ser mais o Dorival. Porque ele teve a chance, ele chegou com um discurso de renovação, não renovou nada, não renovou porcaria nenhuma. A gente não viu renovação. Até por isso eu acho que um dos reflexos da seleção tá jogando dessa forma é porque foi prometido uma renovação, não aconteceu e os jogadores se acomodaram, né? Muitos jogadores se acomodaram porque sabe claramente que vão ser convocados sem, então tô acomodado. Para mim tá tranquilo, vou ser convocado mesmo, né? Não se gerou um incômodo de que assim, poxa, posso ficar de fora da seleção. E eu não quero isso. Eu quero jogar. Aí você fica acomodado. Aí você vendo coisa errada, time mal treinado, não tem jogada ensaiada, não tem defesa. Não, tá tudo bem. É um processo, é uma evolução. Desculpa, cara. Você teve a sua chance. Muito obrigado pelos serviços prestados. Foi um trabalho ruim. Não vou falar péssimo, mas foi um trabalho muito ruim. E quem quer que seja, não me importa o nome que seja. Só não pode ser mais o Dorival, na minha opinião. Porque o vexame contra a Argentina foi a gota d'água para mim. Foi a gota d'água. Ficou escancarado tudo de ruim que eu já vinha falando há muito tempo, hein? Há muito tempo, desde o início do trabalho do Dorival. Derrotas do Brasil em eliminatórias, ó. Vem lá desde os tempos antigos, né? Bolívia 2-0, Paraguai 2-1, Chile. Essa foi a última grande goleada que o Brasil sofreu antes desse 4-1 da Argentina, né? Mais uma diferença de 3 gols. Você vê quanto tempo faz, foi mais de 20 anos. Aqui, Equador 2001, Uruguai, Argentina 2-1 em 2001, 3-1 Bolívia, sempre lá, né? Pô, Bolívia era complicado mesmo. Aqui o Equador, Argentina 3-1, Paraguai 2-0, Bolívia, aqui 2015, Chile 2-0. Você vê que assim, mais de 20 anos para que uma diferença de 3 gols acontecesse de novo. E eu acho que é a primeira vez, se eu não me engano, que o Brasil toma 4 gols numa eliminatória. 4 gols. Então, assim, não perdia por pelo menos 3 gols diferentes para os hermanos desde 64 que o Brasil não perde para a Argentina por 3 gols de diferença. O pior resultado para o rival é um 6-1 em um amistoso, em 1940. Amistoso, né? A gente está falando aqui de eliminatórias. Primeira vez que a seleção perde os 2 jogos para a Argentina em uma eliminatórias. Enfim, né? Enfim, você vê que são recordes, né? São dados históricos que vi por Roberto Malleson, que vem acontecendo e que é um reflexo, né, do momento da bagunça que a gente vive hoje, né, no futebol brasileiro. Vinícius Júnior vê necessidade de mudanças, temos que repensar tudo. Eu concordo com o Vini, mas não é agora que tem que repensar, não é uma goleada, tá vendo? Isso é uma coisa que me incomoda. É uma coisa que me incomoda. Agora, depois de tomar 4-1 da Argentina, que a gente tem que repensar tudo? Não. A gente tinha que repensar tudo há muito tempo. Há muito tempo. Isso aqui foi só a cereja do bolo. Isso aqui, esse resultado, ainda bem que ele aconteceu. Esse resultado ele era necessário para que as pessoas vissem o que estava acontecendo. Porque até então, tava todo mundo achando legal, tava todo mundo pensando na evolução. Ah, não, é um processo. É um processo. Esse resultado, pelo menos, a única coisa boa que ele nos traz é que ele escancarou o problema. E agora todo mundo viu o problema. Não tem como esconder esse problema. Não tem como jogar para baixo do tapete o problema. O problema tá aí, a ferida foi aberta e ela tá aí para todo mundo ver. E para todo mundo literalmente, o mundo inteiro repercutir. Hoje a gente chega no vestiário, nem tem muito o que falar. É só pensar o que fizemos dentro de campo. Jogamos muito mal e a Argentina fez uma excelente partida com o seu público. A gente tem que repensar tudo o que estamos fazendo. Isso não é de hoje, Vini. É isso que me incomoda. Isso aqui não é de hoje, isso aqui é de muito tempo. Só falta 1 ano para a Copa do Mundo e eu já joguei uma Copa e não quero perder outra vez, né? E, cara, assim, infelizmente, nós não temos um protagonista, um cara que põe a bola no chão. Calma, time, calma. Nós não temos um protagonista. O Vinícius é um baita jogador, mas ele não é o protagonista ainda. É o Rafinha. Achei que podia ser um protagonista, até pelo que ele falou, o desespero, né? A necessidade de dar uma resposta, ele devia ser o cara para pôr a bola no chão e falar: gente, calma, pô, vamos jogar bola.
Vamos com calma. Mas ele também, né? Pilhado, porque falou, agora tem que dar a resposta. Tem que fazer muita coisa diferente. Fazer as coisas boas que estamos fazendo para ir criando um grande elenco. Não tem nada de bom acontecendo, Vini, infelizmente. Nem dentro de campo, nem fora dele. Todo mundo sabe o peso dessa camisa e a dificuldade de tudo. Tem que melhorar, seguir com a cabeça erguida. Não desistimos nunca. Vamos nos classificar para a Copa do Mundo. Do jeito que tá indo, cara, assim, eu prefiro nem que se classifique para passar vergonha no Mundial. Bom, a Ancelotti volta à pauta, né? O nome do Ancelotti volta à pauta. Felipe Luiz é um nome que ganha força. Gente, eu já falei, para mim não interessa quem vai ser, se vai ser estrangeiro. Assim, é muito claro que o pessoal não quer um estrangeiro, né? Os caras não querem um estrangeiro. Então, assim, o nome do Ancelotti dificilmente vai acontecer. Ele não vai deixar o Real Madrid, as coisas estão tudo bem lá, né? Ele comanda tudo lá, ele não vai deixando, assim, para de ficar sonhando com essa praga, mano. Para de ficar sonhando com essa praga, né? Vamos trabalhar com a realidade. Quem que é a realidade? Quem que é a realidade? Eu não sei quem que é a realidade. É Abel Ferreira? É Jorge Jesus? É Felipe Luiz? Eu não sei. Eu só sei que não dá mais. Ancelotti tem contrato até meados de 26. Ele não vai sair, tá vendo? Ele não vai sair, não adianta. O nome que ganha força como alternativa é o de Felipe Luiz. Bem como treinadores de menor aprovação interna na CBF, como Jorge Jesus e Abel Ferreira do Palmeiras. Eu só sei que precisa mudar alguma coisa. Não sei se vai ser português, se vai ser italiano, se vai ser brasileiro. Eu sei que assim, tem que mudar. Tem que mudar. Independentemente de quem seja. Ah, qual que é o seu favorito? Eu nem tenho mais favorito. Eu nem tenho mais favorito. Porque assim, eu não sei se o Felipe Luiz é um jogador é treinador para seleção. Ele tá fazendo um trabalho interessantíssimo, na minha opinião. Né? Mas eu não sei se é treinador. Jorge Jesus, mesma coisa. Eu não sei se é treinador para seleção. Se para qualquer seleção, assim, de você ter pouco tempo de trabalhar. Abel Ferreira, eu acho que de todos o Abel talvez seja o melhor, o mais vitorioso, mas o pior para jogar em seleção. Porque o Abel é um cara que precisa de tempo. E tempo é algo que nós não temos. Né? Assim, ele seria o melhor se nós tivéssemos tempo. Mas nós não temos tempo. Eu lembro, assim, alguns torcedores que toda a contratação do Palmeiras, né, dos últimos anos, toda não, mas a maioria esmagadora de contratações do Palmeiras, pouquíssimos vingaram de cara quando chegaram, pouquíssimos vingam até hoje, né? E a maioria não consegue. Demora. Demora a entrar no esquema do Abel, a entender o esquema do Abel. Tem jogadores que estão até hoje tentando entender o esquema do Abel. Então, pra você ver, assim, não tô falando que é um trabalho pesado, desgastante, cara, tem uma série de comprometimentos e às vezes, cara, é um tempo que. Às vezes não, né? Ainda mais pensando em seleção, é um tempo que não se tem. Se você não tem no cotidiano, com uma temporada inteira correndo, você não consegue fazer alguns jogadores que chegaram com status de resolver um problema e não estão resolvendo, né? Assim, o cara que mais me vem à cabeça, por exemplo, hoje do Palmeiras é o Felipe Anderson, por exemplo. Um baita nome, ele não joga até hoje no Palmeiras. Não joga até hoje. Então, assim, é aquilo que eu falo. Pô, é um baita treinador? Poderia ser um melhor treinador se tivesse tempo, sim. A Copa do Mundo é o ano que vem. Infelizmente, para esse momento, o Abel Ferreira, para mim, não seria o melhor nome. Talvez para um outro ciclo, sim. Para um próximo ciclo, sim. Agora, sim, Jorge Jesus. Não sei. Não sei se seria um treinador. Mas, assim, é bom ressaltar também, né? O Jorge Jesus chegou no Flamengo em pouquíssimo tempo, fez o Flamengo ganhar tudo. O Abel é a mesma coisa, né? Chegou no Palmeiras e em pouquíssimo tempo fez o Palmeiras ganhar tudo. Assim, para corrigir um problema de última hora, eles conseguiram também. É importante destacar isso, né? A gente tem que deixar esse ponto a favor dos dois. Pode ser um bom treinador Palmeiras para a seleção, sim, viu? Agora, para pensar na trajetória do Abel, quando ele chegou, já chegou e o Palmeiras já foi campeão da Libertadores. Então pode ser um bom nome. Pode ser um bom nome, né? Só não sei se ele vai se sentir confortável com esse pouquíssimo tempo de trabalhar, né? Mas enfim. Abatimento tomar conta do vestiário, isso é muito óbvio, acho que não precisa ficar falando muito, né? Bom, aqui os nomes mais uma vez.
E uma coisa. Ah, estão cogitando, colocaram na lista aqui até o Renato Portaluppi, né? Principal alvo da CBF é o Ancelotti, fora de cogitação. Fora de cogitação. Jorge Jesus é já declaradamente um dos sonhos do Jorge Jesus, treinar a seleção brasileira. Um dos sonhos, pessoas próximas, né? Já falaram sobre isso. Um dos sonhos do cara é treinar a seleção brasileira. Não sei, tá bem no Al Hilal, tá bem no Al Hilal lá. Sim, se tiver interesse, se a CBF tiver interesse também. Eu sei que o passe dele é muito caro. É um cara caprichoso, é cheio das coisas dele. Então, assim, talvez seja difícil de se trabalhar. Não sei se é o que a CBF quer nesse momento. Felipe Luiz, um dos caras mais promissores da nova geração de treinadores, um dos caras mais promissores da nova geração de treinadores que nós temos aí. E poderia ser um bom nome. Já teve lá, né? Já jogou Copa do Mundo. Poderia ser um bom nome. Já esteve em campo como jogador. Para mim, e assim, teve baitas atuações. O Felipe Luiz só não teve mais espaço porque ele disputava espaço com o Marcelo, né? Aí era complicado. Era complicado você disputar a vaga com o Marcelo. Mas já esteve lá muitas vezes, fez grandes atuações. Inclusive, eu me lembro que o jogo contra a Croácia, era o Felipe que estava lá? Eu não lembro se era o Felipe. Aquela derrota contra a Croácia, muita gente falou, e eu acho que eu também falei aqui, né? O Felipe que devia estar em campo. Acho que foi contra a Croácia, eu não sei, agora minha memória tá falhando. Mas poderia ser um bom nome. Renato Gaúcho, cara, eu não sei, velho. Não sei de verdade. Ele não sei o quanto que ele quer, que ele tá interessado. É um bom treinador. Eu acho que assim, pro um trabalho de curto prazo, que é o que exige uma seleção brasileira, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos o Renato Gaúcho. O problema é que o Renato é aquele cara, né? Pô, se eu tivesse jogador, eu fazia o meu time jogar. Ele já teve essa situação e não fez. E não fez. Teve essa situação no Flamengo. O que quer dizer? O Flamengo do Renato eu até jogava, na minha opinião. Até jogava. É que o estopim, a queda dele foi a derrota pro Palmeiras na final da Libertadores. Mas ele ia fazer um trabalho, para mim, interessante. Não foi aquilo que se esperava, em termos do que ele prometia, né? Se eu tivesse o time do Flamengo, era outra história. Né? O problema é que ele falou muito antes de ir para lá, e quando ele foi, ele não conquistou aquilo que ficou na promessa. Mas foi um bom trabalho, na minha opinião. Com uma seleção, eu não sei o que dá para fazer em pouco tempo. Poderia ser um bom nome também. Assim, eu falo, qualquer nome para mim hoje não interessa, só não pode ser mais o Dorival, né? Isso é muito evidente, até pelas falas do Dorival. Abel Ferreira, acho que é um nome difícil, né? É um salário altíssimo, um cara muito difícil, deve ser um cara muito difícil de se trabalhar, né? Ele critica o trabalho dos dirigentes do Palmeiras, pô. Ele é treinador, ele critica o trabalho da presidente, do diretor de futebol. Você imagina ele criticando o trabalho do Edinaldo. Você acha que o Edinaldo quer ter o trabalho dele criticado? E o Abel fala mesmo. Ele não tá nem aí. O Jorge Jesus também tem essa pegada aqui. É um cara difícil de trabalhar. O Renato gosta de falar, mas ele blinda um pouco mais. Ele não vai sair falando, pô, já pediu, o presidente não traz. Às vezes ele falava no Grêmio, mas no Grêmio. Porque no Grêmio ele comandava tudo, né? Ele falava assim, pô, já pedimos aqui, os caras não conseguem trazer isso, cara. A gente vai estar. Mas no Grêmio, né? O Abel, pra mim, é um perfil. O Abel e o Jorge Jesus, pra mim, é um perfil que, assim, eles vão falar em qualquer lugar. Se tiver na seleção, se tiver no Real Madrid, eles vão falar, meu, Guardiola, sem condição nenhuma. Se bem que o trabalho do Guardiola no City me parece estar chegando ao fim. Até por algumas falas dele. Então, se de repente. Era um sonho impossível, hoje já não acho tão impossível assim, viu? O Guardiola. Eu acho que é um nome que é muito difícil, é muito complicado, mas antes, quando se falava lá atrás, né, quando se falou do Ancelotti e se falava de Guardiola, naquela época era impossível, que o Manchester City estava voando. Hoje, você vê que já tem um declínio, né? O time se acomodou. Ele vai conseguir arrumar o time, eu não tenho dúvida nenhuma, porque é um baita treinador, mas eu não sei o quanto de saco que ele tá pra fazer isso. E não me parece estar com muito saco, não. Fiz o que tinha pra fazer, conquistei o que precisava.
E tô feliz, velho. Tô feliz. Eu acho que, né, é a hora de procurar novos desafios. Talvez, cara. Eu antes via como impossível. Hoje eu vejo como uma situação difícil. Mas não mais impossível. O Ancelotti, sim. O Ancelotti eu vejo como uma missão impossível. O Pep Guardiola não, né? Curioso. Eu falei até falas recentes do Guardiola. Ficaram assim, não consigo... Alguma coisa do tipo, não consigo entregar mais, né? Não consigo fazer mais. E você vê até com um certo tom de frustração. Então pode ser um bom momento se negociar, né? Tem vínculo com o clube, com o Manchester até 27, mas se ele entender que é um momento, o Manchester entender que é um momento, eu acho que dá para fazer um bem bolado. É coisa de conversar, gente. É coisa de conversar, né? Entender as possibilidades. Para todo mundo, né? Eu acho que para todo mundo. Acho que todos os nomes aqui, falei mais uma vez, falei e vou repetir. Pouco importa quem vai vir. Obviamente que tem nomes que seriam ideais. O Ancelotti, pô, seria perfeito. Perfeito, porque ele teria Vinícius Júnior, que ele já trabalha, Rodrigo, que ele já trabalha, e ele teria o Endrick, que são 3 caras, um trio de ataque que ele já trabalha. O ataque ia funcionar com certeza. O Ancelotti, para mim, seria o cara perfeito, mas é um nome impossível. Né? Nome impossível. E aí, de resto, se vai ser Jesus, se vai ser Renato Portaluppi, se vai ser Abel Ferreira, se vai ser Pepe Guardiola. Depois do Ancelotti, para mim seria interessante o Guardiola, mas é outro nome muito difícil. Muito difícil, né? Até pelo tempo de vínculo com o Manchester City. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Já estamos se delongando demais, estamos falando muito cara, a insatisfação ela é clara, ela é nítida e eu acho que sim, de hoje não pode passar. A CBF tem que decidir pela troca de comando técnico hoje. Hoje. Chegar hoje e falar, Dorival, muito obrigado pelos serviços prestados, vamos buscar um novo treinador. E aí, cara, quem quer que seja, eu acho que seria um bom nome, né? Eu só acho que assim, não dá para continuar do jeito que tá, porque tem muita coisa errada e o treinador claramente não quer ver. Não queria. E se ele viu agora, agora é tarde, né? Valeu demais, gente. Bom, muito obrigado. Vamos ter aí final de Campeonato Paulista. Vamos ter início do Campeonato Brasileiro. Então, tem muita coisa, gente. Vai agitar muita coisa. Vamos repercutir também qualquer notícia que saia da seleção brasileira. A gente vai repercutir ao longo da semana, dos dias. Encerro por hoje. Valeu demais. Ótima quarta-feira para todo mundo. Forte abraço. Ótima quarta-feira na medida do possível, né? Forte abraço e até a próxima. Beijos, abraço, tchau.